não passar fome, né? É a pessoa sair da situação de fome, isso já é muito transformador. E não só isso, eu acredito que como a base da nossa população ainda são as crianças, então a gente tem que ter essa atenção. Que infância que essa criança está tendo passando fome, né? Sem ter o acesso ao alimento, sem ter acesso a uma alimentação segura, então sem ter acesso ao alimento se vai ter ou não, ou se vai ser aquele fim de feira que não foi triado, que não está ali contaminado. Isso para mim é essa parte de insegurança alimentar. É a mais importante, onde o banco consegue fazer essa triagem, essa seleção e só sai daqui alimentos próprios para o consumo. O Banco de Alimentos ele tem como objetivo recepcionar alimentos que não têm valor comercial, mas ainda estão próprios para o consumo, de doadores tanto de redes varejistas, atacadistas, ou doações de pessoas físicas, indústrias, produtos que a indústria às vezes não consegue mais ter poder de venda por conta de prazo de validade. Então, o objetivo do Banco de Alimentos é receber esses alimentos, fazer uma triagem, uma seleção, se esses alimentos realmente estão próprios para o consumo, e fazer a doação desse alimento para as entidades sociais que são cadastradas já previamente no programa. Atualmente, o Banco de Alimentos tem 410 associações cadastradas. Essas associações elas têm um público-alvo bem diversificado. Então, a gente tem tanto a associação que atende de abrigo, asilo, a dependentes químicos, moradores de rua, até as associações que atendem diretamente as comunidades, as famílias nas comunidades. Claro que isso só não vai compor uma alimentação saudável para a população vulnerável, porque ainda vai faltar os itens como proteínas, enfim, mas a gente só conseguindo fazer a separação como a gente faz para as entidades, de um pouquinho dos não perecíveis, arroz, feijão, açúcar, óleo, e o hortifruti também, frutas, legumes e verduras, e a gente consegue contrabalancear um pouquinho e melhorar, tirar um pouco essa população da insegurança alimentar. Então nós temos os doadores fixos, que são nossos parceiros já de anos, e temos as doações esporádicas. Hoje, com essas 410 entidades, a gente calcula que a gente atinge até 280 mil pessoas com essas doações. Eu faço parte da Associação Comunitária Raia de Cristal, já há 27 anos, mais ou menos, 27, 28, que a gente vem caminhando nessa luta para atender as pessoas, ajudarem a comunidade. Muitas vezes a gente chegou a sair pedindo, montando sacolinhas para distribuir. Já aconteceu isso, da gente montar sacolas, cestinhas, para distribuir para aquelas pessoas que têm menos, que precisam, que muitas vezes famílias, às vezes idosos que não é aposentado, não tem renda nenhuma, ou famílias que com crianças pequenas, que não tem como trabalhar, não tem emprego, e a gente precisa ajudar. Então a gente já tentou montar, sair pedindo os vizinhos, nossos amigos, para poder montar sacolinhas para ajudar essas pessoas, entendeu? Os alimentos que a gente mais utiliza agora são os alimentos avulsos, cestas básicas ou itens de cestas básicas. Então, arroz, feijão, óleo, ovos, parte de proteínas, né, que a gente recebe também é bastante útil para essas associações, essas entidades sociais. E o Banco de Alimentos também recebe alimentos do Programa Combate ao Desperdício. Então, onde a gente também faz essa mesma tarefa de arrecadar os alimentos que não são mais vendidos, mas ainda podem ser consumidos nos equipamentos públicos, que são as feiras livres e os mercados municipais. Esse benefício aqui que eu recebo, né, como mãe de 3 filhos, que eu tenho 3 filhos pequenos, mãe solteira, no momento estou desempregada e tudo mais, é o que me ajuda bastante, né? Não só a doação de alimentos, legumes, essas coisas, como o leite também, que meus filhos tomam bastante, tem uma pequenininha também de 3 anos.
sem palavras, né, para a ONG aqui, porque nas horas mais difíceis, um exemplo que vai estar faltando leite para minha filha hoje, mas amanhã já tem, graças a Deus, né? Porque Deus ele tem tocado no coração cada um desses que trabalham aqui, das pessoas que têm doado, que têm lutado para estar ajudando o povo brasileiro aqui, que vem nessa ONG, não só nessa ONG, mas várias ONGs também. Isso já faz parte da nossa vida, já há esses anos todos que eu comentei, uns 28 anos, já fazem parte do nosso dia a dia. A gente se sente falta do trabalho. Por causa da pandemia, a gente não está fazendo muito, porque não pode ficar numa aglomeração. A gente se sente falta de atender a comunidade, correr atrás de mais coisas para poder ajudar a comunidade. Se eu tenho na minha casa hoje a comida, eu agradeço a Deus. De 2017 a 2019, era arrecadado uma média de 30 toneladas por mês, 30 a 35. Isso dava no ano 300 toneladas. A gente chegou a bater 380 toneladas no ano. Esse era o recorde histórico do Banco de Alimentos. Com a pandemia, a gente teve uma média de 270 toneladas por mês, chegando a 2.200 toneladas, então 2.264 quilos de alimentos doados. Isso só alimentos avulsos, que eu digo tanto os não perecíveis quanto o hortifruti, além das 47.775 cestas básicas. E juntando os dois, tanto os alimentos quanto as cestas básicas, a gente totalizou 3 milhões de quilos, então 3.000 toneladas. Porque nunca na história do Banco de Alimentos a gente tinha doado cestas básicas fechadas mesmo para a população. E aí com a pandemia, em 2020, houve uma mobilização muito grande das empresas e o banco conseguiu doar mais de 47 mil cestas. Então a gente calcula que atendemos muitas famílias, muitas pessoas com esse número de cestas básicas. Para se cadastrar precisa ter o CNPJ, porque a gente não trabalha com pessoa física, só com entidade, só jurídica, né? Então ela tem que ter o CNPJ, um comprovante de endereço na razão social, precisa ter a ata, estatuto, ata de fundação, relação de NIS, um curso de boas práticas que agora a secretaria exige, né? Só que assim, cada vez que abre inscrição vem um quesito a mais. Então assim, sempre a pessoa tem que estar acompanhando o edital para poder estar fazendo a inscrição. Você sempre me avisa, todas as vezes que chegam doação, algo do tipo, ele sempre está me avisando. Fala por telefone, até mesmo vai na minha casa. A Cristiane, principalmente, né? Ela sempre, quando está recebendo notícia que vai vir doação, ela vai na minha casa. Ela, Patrícia, vai lá amanhã, tal dia, tal hora, que vai ter doação, que é para você comparecer, não é para faltar. E eu estou aqui. Mas elas são umas pessoas maravilhosas, atende a gente muito bem, divide o que tem, a gente pega leite, quando tem, como você está vendo, quando tem algum alimento, elas avisam e é tudo de bom. Se tivesse mais pessoas para fazerem acolhimento para as pessoas que precisam nessa epidemia, que elas se dobram, saem das suas casas cedo para acolher a gente, eu só tenho aqui a agradecer e parabéns para quem trabalha sem nenhum benefício, assim, eu digo, de dinheiro, dessas coisas, né? Então, eu só tenho que agradecer e tudo de bom, que Deus nos ajude e ajude elas para continuar. Não tem como você não ajudar aquela pessoa que está do seu lado. Não tem como você ajudar aquela pessoa que está mais próximo de você, que você sabe, que você conhece, que você sabe que está precisando. Se você puder ajudar, você vai ajudar. Tem que ajudar sim. Por que não, né? Temos que ajudar sim, de verdade. A doação é um alívio para mim, porque o que eu ganho, o que eu recebo aqui, já não vou comprar. E para muitas pessoas é uma ajuda muito importante.
as comunidades, as pessoas distribuem cesta para quem vai buscar, como o pessoal chama cesta básica. Não passar fome, né? É a pessoa sair da situação de fome, isso já é muito transformador. E não só isso, eu acredito que como a base da nossa população ainda são as crianças, então a gente tem que ter essa atenção. Que infância que essa criança está tendo passando fome, né? Sem ter o acesso ao alimento, sem ter acesso a uma alimentação segura, então sem ter acesso ao alimento se vai ter ou não, ou se vai ser aquele fim de feira que não foi triado, que não está ali contaminado. Isso para mim é essa parte de insegurança alimentar é a mais importante, onde o banco consegue fazer essa triagem, essa seleção e só sai daqui alimentos próprios para o consumo. O que move a gente, eu acho que é o fazer o bem. A pandemia de 2020, ela pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava passar por aquilo. E o principal resultado que a gente teve foi uma grande mobilização de doadores, de grandes empresas, de pequenas empresas e até de pessoas físicas, que acho que uma coisa que mais me emocionou foi ver um carro chegando no banco de alimentos, cheio de abacate, e o senhorzinho falando: é porque meu pé de abacate deu muito, eu vim doar. Então acho que esse sentimento de fazer o bem pelo próximo é muito importante, assim, acho que isso que me move. Tudo vai para a comunidade, tudo vai para a população de risco, tudo vai para a população vulnerável. A gente aqui no banco não tem nada. Tem contratos, a gente faz os termos que nada é comercializado, nada é desviado, tudo vai para as comunidades. Então, eles podem ter certeza que a gente tem prestação de contas, tem transparência, que toda doação que eles enviam é destinado, de fato, a quem está precisando. Então, chega a realmente quem está passando fome. Mas que esse sentimento de solidariedade não se perca, que esse sentimento não fique cansado, assim como as pessoas estão cansadas da pandemia, que elas não se cansem de fazer o bem, que elas não se cansem de olhar para o outro, que às vezes pode ter passado um ano no sufoco, mas agora não tem nada. Então, acho que essa solidariedade é o que eu espero para 2021, que a gente tenha uma onda ainda maior que a onda da pandemia, uma onda de solidariedade.